Olá, meu nome é Deise Furlaneto e hoje eu quero conversar com vocês pais, educadores, professores, família, a respeito do abuso sexual na infância e a prevenção. Esses dias nós tivemos a notícia de uma criança de 10 anos de idade que foi abusada pelo tio e tiveram muitas divergências da população de um modo geral a respeito desse tema. Se seria adequado, se seria correto, o que seria melhor para a criança, ou diante de Deus, o que seria o esperado fazer com essa situação, com esse feto, essa criança e esse abuso. Então muitas pessoas ergueram bandeiras, foram para a porta do hospital para que não houvesse o aborto de um inocente. Mas essa criança também de 10 anos é uma criança inocente que foi abusada pelo tio, alguém que deveria passar segurança. Então, eu acho que nós devemos esquecer isso um pouco, tirar esse foco, porque a justiça já determinou, a gravidez já foi interrompida, mas as discussões continuam. Agora minha pergunta é: o que você tem feito para proteger e prevenir o abuso sexual dentro da sua casa, com seus filhos, com seus familiares, com as nossas crianças? Você tem feito alguma coisa que ajuda ou que dê o suporte para aqueles que estão na sua casa? É fácil, às vezes, a gente opinar na vida alheia. Uma criança de 10 anos, falar que ela deve ou não interromper a gravidez, criar essa criança, o que deve ser feito. Uma criança criando outra criança, vítima de um trauma e um abuso tão terrível, algo que marca a vida inteira. Hoje eu queria mostrar algumas coisas para vocês, alguns desenhos, porque às vezes a gente acha que essas situações são situações muito distantes. O que eu vejo dentro da clínica, atendendo adultos, é que o abuso sexual é mais comum do que a gente imagina. Não só uma questão de coito, pode ser com coito, com penetração, pode ser um abuso sexual, mas verbal, moral, levando para a questão de manipulação, o toque, um olhar, mas tudo isso gera um impacto muito grande na vida da criança e é levado até a vida adulta. São situações muito difíceis de superar ou de esquecer. Não é algo que se esqueça normalmente. Então, eu quero mostrar alguns desenhos para vocês de crianças que foram abusadas e nós vamos conversando a respeito disso ao longo desses desenhos. Às vezes a gente tem também uma impressão, uma ideia de que a gente deva conversar com determinada idade. Ou tem a dúvida, a partir de quando? Qual idade a gente pode falar a respeito de abuso sexual, aquilo que pode e aquilo que não pode com os nossos filhos? Eu já atendi crianças de 2 anos de idade, 2, 3 anos de idade, vítimas de abuso sexual, e precisa de uma orientação, precisa de um suporte para que essa criança consiga falar, mas também um preparo para que esses pais estejam atentos a essa criança, para que quando ela fale, isso seja ouvido e acatado. Porque tem muitas situações onde os pais pensam que é fantasia da criança, ela está inventando. Então a primeira dica é nunca, absolutamente nunca desconfie
da veracidade dos fatos contados por seus filhos. Dê esse benefício da escuta, do apoio e do acolhimento. Então, através da investigação, você pode saber se aquilo lá é verdadeiro ou não, se é uma fantasia realmente ou não. Mas, a princípio, ouça sempre a criança. Tem situações onde a criança fala, relata, olha, o tio pegou em mim, aconteceu isso, eu não gostei. E aí a família fala, olha, ele é assim mesmo, ele tem umas brincadeiras bobas. E isso vai crescendo, vai aumentando, e quando chega numa situação grave, a criança não fala mais, porque ela não se sente ouvida, não se sente acolhida. Já peguei crianças, como eu disse, muito pequenas, de 2, 3 anos, e onde sofreram abusos de pessoas próximas da família. Às vezes não sabe verbalizar, não sabe nomear as partes do corpo e tem uma confusão muito grande porque não sabe falar que parte que aconteceu, mas sabe que aquilo lá não foi legal. Então, por exemplo, uma criança que tinha os cuidados, um menino que recebia os cuidados da babá, a mãe trabalhava fora, não tinha tempo de fazer os cuidados básicos de higiene, banho, alimentação. E um dia essa mãe chega em casa e ela vai dar o banho no filho, porque ela quer aproveitar aquele momento de ficar com o filho. Quando ela vai dar o banho, termina o banho, a criança fala, mas já terminou? Eu terminei. Ela, não, você não terminou, tem que terminar tudo. Eu falei assim, o que tá faltando? A minha babá, toda vez que eu saio, quando ela me enxuga, depois que ela me enxuga, ela chupa meu pipiu, você não chupou meu pipiu. E isso, o mundo caiu pra essa mãe. Imagina ouvir isso de uma criança de 2 aninhos, de 3 aninhos. É algo devastador. E isso, às vezes, a nossa cultura machista tem uma certa tendência a minimizar o abuso de meninos, como se fosse algo que a criança gostasse, algo que a criança estivesse sentindo prazer ali e menino, ele gostou. E é algo terrível, porque não é correto, é um abuso, independente do sexo da criança, é algo muito ruim, é algo que não deve acontecer. As crianças devem ser protegidas, elas não devem ser estimuladas antes do tempo. Uma outra situação de uma outra criança, mais ou menos nessa idade, onde os cuidados do avô, ela com aquela atenção toda, passa um tempo com o avô manipula a criança ou passa o órgão genital na criança. A criança não sabe, porque ela nunca tinha visto isso, e ela fala, o vovô passou o cocô em mim. Porque a única coisa grande que sai do corpo é o cocô. E aí, às vezes, a família fica confusa, porque a criança não sabe verbalizar direito o que está acontecendo. Então, através dos desenhos da clínica, a gente pode observar. Mas a gente pode observar em casa também algumas situações onde a criança fica completamente irritada, nervosa, ela fica mais recolhida, onde ela evita o contato social, fica muito chorosa, ou às vezes agressiva com outras pessoas. Situações onde a criança muda o comportamento. Fica mais quietinha, mais tristonha, mais chorosa. E através dos desenhos também dá pra gente observar certas situações de abuso. Então eu vou mostrar para vocês alguns desenhos retirados da internet de avaliação e que demonstra como é grave isso, o impacto disso na vida da criança. Então aqui tem a situação onde
menino foi abusado e em que situações os abusos aconteciam. Então aqui no chuveiro, no banho, o abusador, a criança vai tomar o banho e aqui ó, tem penetração, o bumbum da criança. Aqui assistindo televisão, então filmes pornográficos ou na sala que senta, aproveita a situação. Aqui, às vezes no quarto, as pessoas todas em casa, a família presente, mas o abuso acontecendo no meio de todo mundo. Outra situação do banheiro, onde a criança vai fazer xixi, vai fazer as necessidades e o abusador aproveita aquele momento para o abuso. Isso são situações que acontecem dentro de casa, com pessoas próximas. Esse outro desenho de um menino que ele demonstrou através desse desenho como que ele era forçado a estimular o abusador. Então, geralmente, nesses desenhos onde tem o abuso sexual, os órgãos sexuais, eles estão evidentes. Mas, nem sempre. Tem casos também onde a criança, ela tenta se proteger. Aqui, nesse caso, foi um menino que ele era abusado pelo padrasto e ele colocou aqui o medo dele, o pavor na hora dos abusos. Então você pode ver os olhos, né, arregalados, o medo, as feições de desespero, de angústia, olha os dentes e a tentativa de proteção. Então ele tá aqui com as pernas abertas, né, mas ele tá com o zíper aqui todo reforçado, a camisa toda reforçada aqui de botões, numa tentativa de se proteger. Outras situações também de convívio familiar, o piquenique ou uma festa em casa, é que essa criança, ela desenhou o nosso piquenique. Aí aqui está o tio com o órgão genital do lado de fora, o papai, a mamãe e a criança. Olha o rosto da criança. Essa outra situação, também a criança demonstrando como que são feitos os abusos. A pessoa coloca ela deitada, usa de força, então a tentativa de se esquivar, de tentar impedir a situação, mas são pessoas bem mais fortes e utilizam não só a força física, mas também as ameaças. Você não pode contar, porque senão eu vou matar você, você vai apanhar muito, o seu pai vai ficar muito chateado, sua mãe vai ficar muito chateada. E como então que nós devemos proceder com as nossas crianças? Aqui tem uma atividade que você pode fazer com essa criança, fazer um desenho do corpo. Tem um livro que chama, acho que Pipi e Fifi, que são dois monstrinhos e nesse livro fala a respeito de prevenção, o que pode e o que não pode tocar. Ensina como é que é o corpo, né? O corpo humano, as partes íntimas, o que pode, o que não pode tocar. Tem certas crianças, às vezes, que elas se sentem meio inseguras e elas evitam abraço, toque. E uma certa tendência dos pais é de não faz isso, seja educado, vá cumprimentar o titio, vá cumprimentar a titia, ele quer dar um beijo, seja educado, senta no colo, não reaja dessa maneira. E isso é muito ruim, porque nós não podemos forçar certas atitudes ou certos sentimentos da criança para que ela possa se expressar, para que quando aconteça alguma situação ela saiba reagir.
e saiba esquivar, sair daquilo. É muito ruim quando você força essas situações, porque a criança, ela se sente vulnerável, porque ela não pode esquivar, ela não pode sair daquilo. Então não faça isso mais com seus filhos, não faça isso mais com as crianças, para que elas sintam a liberdade de ter o domínio do próprio corpo. Então nessa atividade você pode ensinar as partes, o que pode e o que não pode tocar. E aí pode ser feito como se fosse um semáforo. Vermelho, não pode, não é permitido tocar nos órgãos genitais, no pipio, na perereca, na vagina, no pênis, no bumbum. Não pode tocar. Essa região aqui também, né? Porque é aquela coisa, né? De às vezes desce uma mão, escorrega ali. Então, onde que pode pegar? Nos bracinhos, na cabecinha, né? No menino, no ombro, aqui na parte de cima. Mas aqui, ó, já começa. Atenção! Se começar a descer demais, olha, fica atento, não é permitido. Na menina também. Aí a menina também, nas mamas, os seios, às vezes nem tem ainda desenvolvido, mas é importante falar que não pode pegar, não pode encostar. Quem faz a higiene é a pessoa de confiança. Então a mãe ou o pai, né? E padrasto, madrasta, tem que ter uma confiança, tem que ser assistido. Não é desconfiar da pessoa, mas nós temos que ter essa atenção. Então na cabeça pode, na boca não pode ficar beijando demais na boca, isso não é legal. Não existe essa necessidade de ficar beijando na boca de uma criança. Não cabe. E então na bochecha, olha, né? Pode, atenção, né? Mas se começar demais, evita, fica atento. Você pode sair e você pode se esquivar. Essa atividade ela é legal porque você pode falar a respeito. E a partir de qual idade? Quanto mais novo puder, melhor. Então a criança está ali desenvolvendo, ela já começa a falar, você já pode no banho, trocando de roupa, orientando. Então são orientações e isso não é feito pela escola. A escola pode auxiliar, mas essa educação ela deve ser feita em casa, porque a criança precisa ter esse apoio, esse suporte em casa, não é fora. Explica, fala o que pode e o que não pode, orienta. Até que idade eu faço isso? Você tem filho? Independente da idade. Mas os meus filhos já estão maiores, já estão adolescentes. Não importa. Isso tem que ser conversado em todas as idades. Porque às vezes a criança sai daquela fase, entra na adolescência, começa a desenvolver os caracteres sexuais secundários, começa a ter peitinho, grossa voz, aquela coisa toda, e isso pode despertar o interesse de algum abusador, alguém mal intencionado. E é importante que a família fale para que tenha esse suporte, porque não é normal, não é aceitável de maneira alguma o relacionamento íntimo, sexual de um adulto com um menor de idade. Independente da idade. Independente da idade, isso é crime. A pedofilia é crime, a pederastia é crime, isso é inaceitável. Então converse com os seus filhos, conversem com suas crianças, sigam essas dicas de não forçar contato físico se a criança não quiser. Fale a respeito do corpo, o que pode e o que não pode, quem que pode tocar e quem que não pode tocar. Então somente a criança pode tocar no corpo dela. A questão de cuidados pessoais, de higiene pessoal, os pais, e também com uma
certa reserva ou distanciamento. Chegou uma determinada idade, você pode ir orientando a criança para que ela faça a sua higiene pessoal sozinha. E é isso que eu gostaria de conversar com vocês, porque independente da situação, das discussões que estão aparecendo, certo e errado, vocês podem fazer esse trabalho em casa para cuidar das suas crianças, dos seus filhos. É muito triste, a gente pode até opinar, expressar os nossos sentimentos, as nossas opiniões a respeito das situações que estão acontecendo com essas crianças de fora, mas que a gente tenha também essa empatia e esse cuidado, essa atenção com os nossos, que a gente não se esqueça da nossa casa. Se houver algo que a criança esteja demonstrando e que gere uma certa incerteza ou dúvida a respeito de abuso, procure um profissional adequado para que seja investigado e que seja trabalhado o quanto antes, porque o impacto é muito grande.